Olha só, salvar uma imagem no formato errado pode realmente prejudicar o funcionamento do seu site. Na verdade, pode acontecer duas coisas. Ou a imagem não vai funcionar, ou ela vai deixar o seu site super lento. E se isso acontecer, pode acabar destruindo as vendas da sua empresa. Olá, meu nome é Caroline Christian, eu sou web designer. Nesse canal eu te mostro como você pode criar o site da sua empresa de forma simples e sem estresse. Eu estou preparando esse vídeo para te falar sobre os principais formatos de imagem que a gente tem disponível e também vou te falar sobre os 2 melhores formatos para você utilizar no site da sua empresa. E olha só que interessante, eu vou te falar sobre um formato que é pouco conhecido pelas pessoas, mas que ele é o melhor, ele é o ideal para a gente utilizar quando a gente vai criar um site aqui na internet. Então olha, eu realmente recomendo que você fique até o final para pegar todo esse conteúdo e entender os tipos de formatos que você pode utilizar nas imagens do seu site. E já vamos começar com o conteúdo, tá? Já quero te passar um aviso aqui muito importante. Você deve realmente tomar muito cuidado com os formatos de imagem que você escolhe para as imagens do seu site. Isso aqui não é exagero, tá? Não é clickbait nem nada do tipo. Porque realmente, se você escolher o formato errado, essas imagens vão pesar o seu site, vão deixar suas páginas lentas, travando e vai prejudicar o acesso das pessoas no seu site. Isso pode realmente prejudicar as vendas da sua empresa. As pessoas vão tentar acessar o seu site e elas não vão conseguir. E isso acontece porque se você utilizar imagens no formato errado, essas imagens vão pesar o seu site de forma desnecessária. Para você entender, na prática funciona assim. Você pode ter 2 imagens no mesmo tamanho, 500 por 500 pixels, no mesmo tamanho, a mesma configuração. Só que a primeira imagem tem o formato A e a segunda imagem tem o formato B. E a primeira imagem pode pesar mais do que a outra só por causa do formato que ela foi salva. Então a pessoa foi lá no Canva, foi lá no Photoshop e na hora de salvar aquela imagem escolheu um dos formatos. E aí o que acontece é que as 2 imagens têm a mesma configuração, a mesma edição, o mesmo recorte e o mesmo tamanho em proporção. Só que uma pode pesar mais do que a outra só por causa do formato que foi escolhido na hora de salvar aquela imagem depois da edição. Por isso que é muito importante você entender isso aqui. Porque você pode fazer uma super edição lá no Canva, lá no Photoshop, mas se você salvar a imagem no formato errado, vai acabar prejudicando o funcionamento do seu site. E assim, também tem vários outros cuidados que a gente precisa tomar quando a gente vai editar uma imagem para colocar em um site. Eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, vou deixar o link dele aqui no card e também na descrição para você acessar. Recomendo que você assista. Lá eu falo tudo o que você deve fazer com as suas imagens e principalmente o que você não deve fazer, que também é super importante. Recomendo que você assista para você entender como editar suas imagens da forma correta, sem prejudicar o funcionamento do seu site. E sobre essa questão dos formatos, é interessante a gente entender os principais formatos que nós temos disponíveis para utilizar. Então vamos começar aqui com o PDF. O PDF é um tipo de arquivo muito comum, a gente geralmente utiliza para compartilhar textos, imagens, gráficos e qualquer conteúdo nesse sentido. É um formato onde a gente consegue visualizar tanto no computador como no celular, então é um arquivo bem versátil. Inclusive, muitos clientes enviam para a gente logos e marcas no formato PDF, mas esse não é o ideal, tá? Por mais que esse arquivo aqui seja bem versátil para a gente conseguir visualizar ele em vários dispositivos, esse arquivo não funciona no WordPress. Na verdade, ele até funciona, tá? Você consegue compartilhar e colocar um PDF disponível para download, consegue enviar o PDF lá no WordPress, mas ele não funciona como uma imagem, tá? Se você tentar colocar uma imagem no formato PDF no WordPress, ele não vai funcionar. Então eu vou te mostrar aqui na prática, só para você entender. Então eu estou aqui no painel de edição do Elementor. O Elementor é uma ferramenta dentro do WordPress que a gente utiliza para criar as nossas páginas do nosso site, tá? Então se a gente vier aqui, ó, clicar aqui na imagem para substituir ela, a gente pode vir aqui no nosso computador, né, na pasta do computador. Aqui eu tenho uma imagem no formato PDF, é a mesma imagem, tá? É essa mesma imagem aqui, eu só modifiquei o formato. Então a gente pode clicar aqui, ó, e arrastar para cá. Você vai ver que o WordPress ele consegue ler o arquivo. Ele vai aparecer aqui, ó, detalhes do anexo, ele conseguiu ler o arquivo. Mas se a gente clicar aqui para selecionar, vai dar erro. Vai aparecer aqui esse ícone e a imagem não vai ser carregada. Isso aqui é normal, tá? O WordPress ele não consegue ler esse tipo de arquivo e provavelmente outros editores de site também não conseguem ler, porque o PDF ele é mais usado para a gente compartilhar arquivos, documentos e assim por diante. Então, a gente não consegue utilizar o PDF como uma imagem aqui dentro do WordPress, tá? E o próximo formato dessa lista é o formato RAW. Esse é um formato muito utilizado em câmeras, tá? Na verdade, é um formato para câmeras, para a gente conseguir capturar imagens em qualidade máxima.
É um formato mais utilizado para quem trabalha com fotografia, mas achei interessante comentar aqui nesse vídeo porque pode acontecer de você ter um contato com esse tipo de arquivo em algum momento, caso algum fotógrafo envie para você ou alguma coisa do tipo. E é interessante comentar que esse é um tipo de arquivo que ele é cru, então você precisa editar ele antes, você precisa fazer um processo de pós-produção nessa imagem para você conseguir utilizar. É um arquivo de alta qualidade, extrema qualidade, e que geralmente é muito pesado. E além disso, eles são incompatíveis com os navegadores aqui na internet e não funcionam nos criadores de sites, tá? Então você não vai conseguir utilizar esse tipo de arquivo no WordPress, no Wix e em outras ferramentas. O ideal é que você faça a edição dessas imagens antes de colocar no seu site. E aí, quando você for fazer essa edição, você vai salvar sua imagem nos outros formatos que eu vou te mostrar no decorrer desse vídeo. E já vamos aqui para o próximo formato, que é o formato PSD. Eu vou falar bem rapidinho sobre esse formato aqui. Esse é um formato utilizado no Photoshop. Na verdade, é um formato do Photoshop, foi criado para o Photoshop. E é um arquivo editável. Então lá no Photoshop a gente consegue salvar aquele arquivo, editar depois, voltar nele, editar as informações quantas vezes a gente quiser, porque esse arquivo ele é maleável, ele é um arquivo editável, diferente dos outros que eu te mostrei agora nesse vídeo. Então é um arquivo com essa finalidade, tá? A gente não utiliza esse arquivo lá dentro do Photoshop. Você não vai colocar esse tipo de arquivo em nenhum criador de site, porque ele não vai conseguir ler esse tipo de documento aqui. Na verdade, são poucos os programas que conseguem ler esse documento, tá? Então é importante você entender, porque pode acontecer de algum dia, algum designer enviar alguma imagem nesse formato aqui. E aí você precisa entender que você não vai conseguir colocar esse arquivo dentro do seu site. Você vai ter que acessar o arquivo, salvar ele em outro formato para depois colocar dentro do seu site, tá? Então é importante entender isso. E também temos um arquivo que é parecido com o PSD, que é o arquivo TIFF. Também é um tipo de arquivo comum. Esse é um tipo de arquivo que entra na mesma situação do PSD. São arquivos editáveis, onde você consegue acessar e editar as imagens quantas vezes você quiser. São arquivos que preservam a qualidade da imagem e também são muito pesados. São arquivos que geralmente são utilizados em materiais de impressão ou fotografia, mas geralmente é mais utilizados em casos de impressão, tá? E o ponto importante é que eles não funcionam no WordPress, porque eles não têm compatibilidade com navegadores aqui na internet, assim como os arquivos RAW e os arquivos PSD também. Então é importante comentar sobre esse arquivo também, porque pode acontecer de você ter o acesso a esse tipo de imagem e não conseguir utilizar no seu site. E eu precisava falar sobre esses formatos aqui para você entender que se algum dia você receber uma imagem com esses formatos, você precisa entender que se você tentar colocar no seu site, provavelmente vai aparecer um erro, e isso é normal, porque esses arquivos aqui, eles não são utilizados com essa finalidade, eles não foram criados com esse objetivo para a gente colocar num site. Se você quiser colocar uma imagem no seu site, você precisa utilizar outros formatos, que eu vou te falar agora aqui nesse vídeo. E se você está gostando desse conteúdo, clica no botão de gostei para apoiar o nosso trabalho e também se inscreva no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo conteúdos como esse, de forma gratuita, para você criar o site da sua empresa ou do seu projeto. E agora eu vou te mostrar os principais formatos que a gente pode utilizar no nosso site. Vamos começar aqui com o formato de GIF. Imagens em GIF são imagens animadas, então são imagens como essa aqui, que a gente coloca no nosso site para deixar o site mais interessante. Só que um ponto importante é que os GIFs eles têm uma limitação de cores, geralmente a qualidade é um pouco baixa, dependendo do GIF, e são arquivos que costumam ser bem pesados. Então você precisa configurar corretamente e usar com moderação. E assim, você pode usar esse arquivo no seu site, tá? Não é proibido nem nada do tipo. Mas você tem que entender que esse tipo de arquivo pode prejudicar um pouco a velocidade de carregamento do seu site. E você também tem que buscar reduzir bastante esse arquivo, com algumas edições, algumas configurações, para deixar ele leve na medida do possível, para que ele não prejudique o funcionamento do seu site. Eu inclusive coloquei aqui, ó, você tem que configurar corretamente para que ele não pese tanto no seu site, mas tem que ter esse equilíbrio. Eu inclusive já vi alguns blogs utilizando GIFs nas postagens, nos artigos, e deixava realmente o site bem dinâmico, bem interessante. E isso é legal, isso deixa o site mais atrativo, mas você tem que equilibrar, você tem que pesar os dois lados. Se você quer utilizar GIFs no seu site, você precisa ter uma boa hospedagem, uma hospedagem mais robusta,
para conseguir ter mais armazenamento, mais um servidor ali melhor para deixar o site mais veloz e melhorar o carregamento. Então tem que equilibrar todos esses pontos. A gente inclusive já utilizou esse tipo de arquivo em uma página de venda de um cliente nosso. A gente teve que colocar essa funcionalidade de GIF porque o cliente precisava que uma das imagens tivesse uma animação. Então no caso dele era necessário. E aí a gente abriu uma exceção e colocamos um GIF só. E mesmo assim a gente fez várias configurações para deixar ele bem leve, para que não prejudique tanto o carregamento. Mas a gente avisou para ele que esse tipo de arquivo poderia realmente prejudicar um pouquinho o carregamento do site. Então um ponto importante aqui que eu já quero te passar como dica é que você precisa saber avaliar as situações. Isso também acontece com imagens em PNG, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o importante é você saber equilibrar tudo isso, porque às vezes você vai querer uma imagem com uma qualidade maior, ou uma funcionalidade, algum efeito específico como uma imagem animada aqui do GIF, então você vai ter que fazer essa escolha. Ou você prioriza o visual e perde um pouquinho na velocidade do site, ou você prioriza a velocidade de carregamento e perde um pouco no visual. Então são escolhas que você pode fazer. O importante é você entender e sempre buscar esse equilíbrio para você manter um visual legal no seu site e também não prejudicar tanto o carregamento das suas páginas. E agora vamos para o formato PNG. O formato PNG é um dos mais usados aqui na internet, é muito famoso, você vai encontrar várias imagens no formato PNG e é um formato que é muito bom, ele preserva muito a qualidade da foto e realmente é ótimo para dispositivos digitais, porque a qualidade fica realmente muito boa. Mas esse formato aqui é um perigo para o seu site. E eu digo isso porque é um arquivo que costuma ser muito pesado, tá? E é pesado justamente porque ele mantém a qualidade das fotos. Então é um ótimo formato para você utilizar em redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o YouTube, né, na capa dos vídeos e assim por diante. É um ótimo arquivo para isso. Só que não é o ideal para a gente utilizar nos nossos sites, porque ele vai pesar o site de forma desnecessária. E assim, você pode usar essas imagens no seu site, tá? Não é proibido, mas você tem que usar com moderação, para que ele não acabe pesando o carregamento e prejudicando o funcionamento do seu site. A gente pode usar o PNG, mas em situações específicas, quando é necessário. Quando, por exemplo, a imagem precisa de um fundo transparente, ou você precisa de uma imagem com uma qualidade maior, por algum motivo específico. Então, por exemplo, você precisa editar a imagem com um recorte específico, e esse recorte precisa do fundo transparente, ou você precisa colocar uma logo, uma marca no seu site, que o fundo seja transparente. Então, nesses casos, a gente utiliza o PNG. Inclusive, o ideal, quando você vai colocar uma imagem no site, é que o fundo seja transparente, tá? Nesses casos, a gente utiliza o PNG. Aí não tem jeito, a gente utiliza esse formato. Mas em todos os outros casos, a gente vai colocar nos outros formatos que eu vou te mostrar daqui a pouco no vídeo. Quando você for editar uma imagem de fundo, uma imagem isolada, como essas aqui que eu te mostrei aqui no site, essas imagens aqui de fundo, a imagem isolada que estava aqui, essa imagem aqui, todas essas imagens a gente vai utilizar nos outros formatos, não em PNG, tá? A não ser que você precise de alguma coisa muito específica e que você precisa salvar em PNG, tá? Mas, no geral, a gente só utiliza PNG quando a gente vai colocar uma imagem com fundo transparente. E mesmo assim, você precisa configurar essa imagem da forma certa, para que ela não fique pesando tanto no seu site. Então a gente reduz um pouco a qualidade do PNG para que ele não deixe a sua página pesada de forma desnecessária. E agora vamos para o próximo formato, que é um dos melhores formatos para a gente utilizar nos nossos sites. Eu estou falando do formato JPEG. Esse é um formato bem comum aqui na internet, você vai encontrar várias imagens com esse formato aqui, e é um dos formatos mais indicados para sites. Então você pode utilizar sem medo, tá? E esse é um tipo de arquivo que, em comparação com o PNG, ele perde um pouquinho em relação à qualidade da imagem, mas ele tem um ótimo custo-benefício, digamos assim, porque ele traz imagens com uma qualidade boa, uma qualidade muito boa, inclusive, e os arquivos eles são leves, então não vai trazer aqueles riscos de prejudicar o carregamento do seu site, por exemplo. Mas você tem que prestar atenção porque você tem que editar da forma certa para que o arquivo ele fique leve, porque se você deixar lá na qualidade máxima
e em algumas configurações, o arquivo vai ficar pesado do mesmo jeito. Então você tem que editar da forma certa, regular ali a qualidade da imagem para equilibrar o peso e não pesar tanto no seu site. E também vale comentar que esse é um arquivo que você pode utilizar em todas as imagens do seu site. Então você pode colocar aqui nas imagens de fundo, pode colocar aqui nas imagens isoladas do seu site, pode colocar em todas as imagens sem medo nenhum, tá? Você pode utilizar esse formato aqui sem nenhum problema. E esse aqui é um dos melhores formatos. Digamos que o JPEG está em segundo lugar no nosso ranking aqui de formatos de imagem. Nós temos um outro que é melhor ainda e que poucas pessoas conhecem, que eu vou te mostrar agora. Eu estou falando aqui do WebP, o formato WebP. Esse é um arquivo que é pouco conhecido pelas pessoas e que é mais conhecido pela gente que trabalha com edição de imagem, como por exemplo designers, web designers, fotógrafos e assim por diante. Mas esse é um formato ideal para sites, tá? Porque é um formato que preserva a qualidade da imagem e é um arquivo super leve, ideal para sites. Só que nós temos um problema aqui. Esse é um formato de arquivo que é mais difícil, entre aspas, de ser utilizado. Na verdade, ele é mais difícil de ser encontrado, tá? Deixa eu te explicar. Se você for lá no Canva e tentar salvar algum arquivo, alguma imagem, e for lá nas opções para salvar o seu documento, você não vai conseguir encontrar esse nome aqui. Porque esse é um formato de arquivo que foi criado recentemente. Para você ter uma ideia, só recentemente, nas últimas atualizações, que o programa Photoshop, o principal programa de edição de imagens do mundo, só agora que eles disponibilizaram a opção para você salvar em WebP. Para você ter uma ideia de como é difícil de você utilizar esse tipo de arquivo. Então, só para você ter uma ideia de como é difícil você encontrar essa opção aqui para você salvar suas imagens. Mas olha, vale muito a pena porque vai deixar suas imagens muito mais leves e não vai prejudicar o carregamento do seu site. Mas não se preocupa, tá? Que não é impossível de você utilizar esse formato aqui. Na verdade, você só precisa saber o caminho correto. Você pode converter as imagens que você tem para esse formato de WebP, você pode utilizar programas gratuitos, inclusive, que salvam as suas imagens em WebP. Então tem várias formas de você fazer isso. Você só precisa saber o caminho correto para você salvar suas imagens. E olha, só tem um programa gratuito que eu conheço que tem essa opção de WebP para você salvar suas imagens. Esse programa é gratuito, você pode utilizar no seu navegador sem precisar instalar nada no seu computador. Esse programa é o Fotopeia. Se você quiser saber como fazer a edição das suas imagens na prática, utilizando o Fotopeia, e como salvar essas imagens em JPEG e WebP, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela, que lá tem o passo a passo completo. Eu te mostro tudo o que você precisa saber para você salvar suas imagens da forma correta. Então, se você quiser o passo a passo, é só você clicar nesse primeiro vídeo. E se você quiser saber mais sobre o que você deve ou não fazer nas suas imagens, clica nessa playlist que está aparecendo aqui embaixo para você entender mais sobre esse assunto e editar suas imagens da forma correta. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para apoiar o nosso trabalho e também se inscreva no canal para não perder os nossos próximos conteúdos. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no nosso próximo vídeo.